O objetivo desse treinamento é capacitar você, consultor de venda, com informações técnicas. Também capacitar você sobre os conhecimentos gerais de limpeza profissional e conhecimento técnico do portfólio dos produtos que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com vários produtos, mas nós temos um parceiro que é o nosso foco principal. A Audax é o nosso foco principal. Então, pegando um conceito de higienização e limpeza profissional, levando para esses produtos. Daqui por diante, nós vamos estar falando a respeito do conceito de limpeza profissional. Limpeza e desinfecção. Qual a diferença? A diferença é que limpeza limpar é algo que significa remover todas as contaminações visíveis na superfície. Tudo aquilo que você visualiza na superfície, quando você remove aquela sujeira, você está fazendo uma limpeza. Primeiro você remove os residuais da superfície, seja ela piso, seja ela uma superfície móvel, uma bancada, qualquer superfície que você vai higienizar. Remove toda a parte que você visualiza, isso é limpeza. Agora, a desinfecção, aí são as partes que não é visíveis. Para isso você precisa de um produto químico com o poder de desinfecção para você fazer a higienização daquela superfície, deixando ela desinfectada. Então, se o produto não é um produto que tem ação bactericida, germicida, você não vai fazer a desinfecção, você vai fazer somente a limpeza. Quando você utiliza um detergente neutro, você está fazendo a limpeza. Quando você utiliza um desinfetante com a diluição correta para a desinfecção, você está fazendo a desinfecção. Então, essa diferença existe. E aí, você precisa desinfectar um ambiente, significa que é reduzir em quantidade aceitável as partículas ou micro-organismos existentes ali que possa contaminar um alimento, contaminar a superfície e você não poder fazer um trabalho adequado em cima de uma bancada, em cima daquela mesa e assim por diante. É necessário fazer a limpeza e a desinfecção. Para falarmos de produto químico, nós temos uma tabela que vai de 1 a 14. O meio dessa tabela, que é o 7, é o neutro. Abaixo de 7, aí são os produtos ácidos. Começa levemente ácido até altamente ácido. Quando define esse tipo de produto ácido, ele é para um tipo de sujeira, para um tipo de superfície. Quando você partiu acima do 7, 8 em diante, aí começa levemente alcalino até o 14, que é altamente alcalino. Então, quando você separa os produtos nessa tabela de pH, você identifica que só temos 3 tipos de produto para 3 tipos de sujidade. E você identificando qual tipo de sujidade que você tem, você pode indicar o produto de forma correta. Vamos lá. Se a limpeza é de um piso onde a sujidade lá é terra, é uma sujidade inorgânica. Se o piso está sujo, ou a parede, ou qualquer superfície está suja de gordura, a sujidade é gordura, significa que essa gordura é uma sujidade inorgânica, ou por gordura vegetal ou animal. Mas se a superfície é uma superfície tratada, ou é uma superfície onde a sujidade não é só uma sujeira leve, esse tipo de sujidade, independente dela seja inorgânica ou orgânica, você pode remover ela com um produto de pH neutro. Inclusive, se a superfície tiver tratamento de piso, você precisa utilizar produto de pH neutro. Falando de pH neutro, aí você começa a analisar que dentro de uma gama de produtos que nós temos e várias indústrias, nós precisamos só identificar se o produto, o pH dele é ácido, se o pH dele é alcalino e se é neutro. Para quando o cliente chegar até você e você identificar qual é a necessidade dele, ele fala, não, eu estava fazendo uma construção, o pessoal pisava na terra, pisava lá dentro e ficou as marcas de pé. Você vai identificar que aquela sujeira é inorgânica, é provida de terra, poeira. Identificou que a sujeira é inorgânica, você precisa limpar com produto de pH ácido, levemente ácido até ácido. Depende agora do ambiente. Se o ambiente é uma obra, então você precisa utilizar um pós-obra com inibidor de corrosão para não danificar o piso do cliente, que acabou de ser concluída a obra. Então você precisa identificar com o cliente qual a real necessidade dele.
Uma vez que você identificou essa necessidade, você vai indicar o produto correto para ele. E aí indica para ele um pós-obra, que ele pode limpar a parte externa, a parte interna, sem problema nenhum. Porque se você indicar um produto de pH ácido, sem inibidor, como um LM, um limpa-pedra, a ação desse produto é por meio de decapagem. Então ele não tira a sujeira, ele tira uma pequena partícula do piso, fazendo com que ele perca a sua proteção. E aí, uma vez que o piso perde a sua proteção, fica muito mais fácil de impregnar sujeira novamente. E aí, outro tipo de sujeira que nós encontramos, além dessa que nós já falamos, é a sujidade graxosa. Essa sujidade graxosa também ela é removida com produtos de pH alcalino, com princípio ativo direcionado para esse tipo de sujeira. Então, se você identificou que o tipo de sujeira ela é de fuligem, é graxosa, alguma coisa assim nesse sentido de graxa, você pode levar para o produto de pH alcalino com a ação desengraxante. Por que a ação desengraxante? Porque o princípio ativo dele é para remover este tipo de sujidade. Uma vez que você identificou isso, direciona o cliente para um desengraxante. Não, mas identificou que a gordura é animal ou vegetal, aí você vai de desengordurante. Qualquer um desengordurante vai fazer a remoção. Seja ela uma limpeza pesada ou uma limpeza leve, vai depender muito da diluição que você faz. E quanto maior a quantidade de produto químico, menor é a ação mecânica que você necessita para fazer a remoção dessa sujeira. Então, consultor, não se confunda. 3 tipos de sujeira para 3 tipos de produto: inorgânica, orgânica e graxosa. Beleza? Uma vez que você identificou isso, aí você leva para dentro da tabela do pH e identifica: esse produto é pH alcalino? Gorduras. Se for desengraxante, pH alcalino, graxa. Não é pH alcalino? Sujidade inorgânica. Onde vai aplicar esse produto? Área externa, pedras, porosa. Pode ser um limpa-pedra, pode ser um LM, vai fazer a remoção completa. O que você precisa identificar é a real necessidade. Porque imagina só, a pessoa terminou de construir uma casa, colocou um excelente porcelanato, está lá brilhando e ele só quer fazer uma remoção de pequenas quantidades de rejunte que ficou no piso ou respingo de tinta. E você não indica para ele um pós-obra, indica para ele um produto limpa-pedra ou um LM. O que vai acontecer? Vai danificar todo o piso do cliente. E aí a única solução depois é marreta. Ou o cliente aplicar mais produto de pH ácido, que vai abrir os poros e fechar o poro por meio da impermeabilização, que é tratamento de piso, que nós vamos falar mais na frente e não agora. E aí, consultor de venda, como nós passamos para você, como você identificar qual produto adequado? É importante saber que produto ácido danifica as resinas do piso, causando queimadura no verniz. Quando causa essa queimadura no verniz, o piso fica com os poros abertos, aí facilita muito a sujeira. Importante você saber que produtos ácidos, ele deve ser utilizado em limpezas periódicas em pedras naturais e minerais, pedras com sujidades inorgânicas residuais, à base de cimentícia, pedras com encardidos em terra, pedras e ferrugem, pedras e calçadas com calcificações. Então são para esse tipo de piso que você utiliza produto de pH ácido. Mas importante também você saber que produtos neutros podem ser utilizados para limpeza diária e manutenção de superfícies com sujidade de complexidade média e baixa, em equipamentos, acessórios, paredes, pisos impermeabilizados ou com cera, superfícies laváveis. Então, o produto de pH neutro em qualquer tipo de superfície que você for fazer uma limpeza de manutenção, ele não vai danificar. Você não precisa ter um receio em vender qualquer produto de pH neutro para utilizar em qualquer tipo de superfície. Consultor, você precisa saber também que o produto de pH alcalino, eles devem ser utilizados para limpeza de superfícies porosas com um tipo de sujidade graxa, gorduras animais e vegetais, para remoção de óleos, para remoção de qualquer residual que seja orgânico, proveniente de gordura animal ou vegetal. Superfícies com sujidade de açúcar, sujidade de sangue,
ou de proteína animal ou vegetal, mofo, bolor, fibras animais e vegetais, óleo, graxas e gorduras. Então, esse tipo de sujidade que você utiliza o produto de pH alcalino. Quando você identificou que a sujeira é ou gordura animal ou vegetal, graxa, óleo, qualquer um que leva para a parte desses elementos, aí você precisa indicar um produto de pH alcalino. É importante você diferenciar isso. O produto de pH alcalino é para remoção de gorduras, seja ela gordura animal ou gordura vegetal. Uma história muito interessante é do Dr. Herbert Sine. No ano de 1960, ele criou o famoso ciclo de Sine. O ciclo de Sine que ele criou foi para definir de forma mais abrangente o processo de limpeza profissional, onde são compostos por 4 ciclos: a ação química, a ação mecânica, a ação do tempo e a ação térmica. Como que ele desenvolveu esse ciclo de Sine? Ele desenvolveu com o objetivo de saber como aumentar a eficiência em cada processo de limpeza. Por exemplo, se eu quero reduzir o tempo de ação, eu preciso aumentar a quantidade de produto químico. Se eu preciso reduzir a ação mecânica, eu preciso aumentar também a quantidade de produto químico. Mas se eu quero aumentar a eficiência de uma limpeza por meio de um produto, eu preciso estudar e analisar melhor a temperatura. Então, esses 4 ciclos que nós falamos de químico, produto químico, ação mecânica, ação do tempo, ação temporal, que nós podemos dizer, e ação térmica. Se nós colocarmos esses 4 elementos em ação, aí vai ocorrer a limpeza em geral. Se eu coloco pouco produto químico, eu preciso aumentar a ação mecânica, que aumentando a ação mecânica, aumenta o calor e aí eu consigo fazer uma remoção com mais eficiência. Então, a criação do ciclo de Sine foi para aumentar a eficiência do processo de higienização e limpeza profissional. A partir desse modelo criado, identifica-se que a limpeza é a combinação desses 4 ciclos. Se eu coloco esses 4 ciclos em combinação, eu vou ter uma limpeza eficiente. Então, se eu tenho uma ação química, uma ação mecânica, uma ação temporal e uma ação térmica, eu encontro a maior eficiência para o produto que eu estou utilizando. Uma outra parte importante do consultor de venda: qual a diferença, ou melhor, o que é bactericida e bacteriostático? Quando nós falamos de bactericida e bacteriostático, nós podemos identificar que os produtos agem em combate às bactérias que são chamados de antimicrobianos, geralmente encontrados nas superfícies onde elas encontram algo para alimentar e se prolifera, criando uma colônia. Apesar da similaridade dos nomes, a desinfecção diretamente é relacionada ao mecanismo da ação desses biocidas. Então, a junção deles é que vai fazer a desinfecção. Bactericida, quando ele causa morte de até 99,9% das bactérias. Então, nesse sentido, quando ele elimina até 99,9% das bactérias, que é uma quantidade mínima aceitável para definir que aquela superfície, aquele ambiente está sanitizado, aí sim ele é um produto bactericida. Já o produto bacteriostático é classificado como bacteriostático quando inibe o crescimento das bactérias na superfície. Qual é um produto que é bacteriostático que nós conhecemos? Álcool 70. Álcool 70 ele inibe a proliferação das bactérias na formação de colônia. Então, ele não elimina, mas ele inibe a formação. Já outros produtos desinfectantes, com quaternário de amônio e outros, ele elimina até 99%. Ele elimina até 99% das bactérias e isso é um padrão aceitável para considerar a superfície como desinfectada. Como você vê na figura ao lado, ele é composto de um DNA, uma membrana.
Quando o produto penetra na membrana dessa bactéria, ele sufoca a bactéria e aí ela vai à morte. Então ele elimina aquela bactéria, então ela já não vai proliferar mais, porque ela foi eliminada. A terceira ação do produto, ele age diretamente no DNA, impedindo a sua reprodução. Se a bactéria é eliminada ou ataca o DNA, impedindo a sua proliferação, a sua reprodução, aí o ambiente vai ficar aceitável para você fazer a manipulação de qualquer produto ou alimento naquela superfície. Você também precisa saber que para trabalhar com produtos químicos, você precisa estar utilizando os EPIs adequados. Produto químico, por mais que você fala, não, ele é neutro, ele não agride, ele é químico. Então você precisa utilizar luvas, uniforme adequado, botas de borracha, máscara de proteção, dependendo do produto, óculos de proteção, porque é muito importante que você esteja trajado com os EPIs adequados para a utilização de produto químico. Você pensa que não agride a pele porque o produto é de pH neutro, agride sim, então você precisa estar protegido adequadamente para trabalhar com produto químico. Vamos entrar na parte de produtos e conceitos. Como nós estamos com a parceria firmada com a Audax já há alguns anos, nós vamos trabalhar toda a linha da Audax. E nós temos na linha da Audax a linha Concentrax, a linha Max e a linha Gold. Nós vamos desenvolver cada uma dessas linhas para que nós possamos conhecer cada vez mais o nosso produto. Então, como nós temos há alguns anos uma parceria com a Audax, nós vamos trabalhar os produtos concentrados da linha Concentrax, Max e Gold. Essa linha concentrada, ela traz um custo-benefício maior para o cliente. Quanto maior o custo-benefício que você traz para o cliente, maior a disposição dele para negociar com você. Então, acredite, se você levar para o cliente o benefício de que ele está comprando um produto que está trazendo para ele um custo-benefício adequado e vai reduzir o custo operacional, com certeza ele vai fechar com você. Eu sou o supervisor de venda Rivelino e te aguardo na próxima aula.